Bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. É impressionante como está ficando a situação do empreendedor, do empresário brasileiro. O empresário brasileiro, o empreendedor, é um herói, porque ele está com a bola de ferro numa perna, com a bola de ferro na outra perna, amarrado, preso nessas duas bolas de ferro. Uma são os juros absurdos, devido a essa concentração do sistema bancário em 5 bancos. Então praticam o juro que querem e ao mesmo tempo que chamam de spread bancário. E ao mesmo tempo, na outra perna temos os impostos, que estão se aproximando de 40% do PIB. E como se não bastasse, o cidadão ainda está algemado nos encargos trabalhistas e sociais. Essa é a realidade do empreendedor, do empresário brasileiro. Mas para falar especificamente sobre impostos, sobre os encargos trabalhistas e sociais, trouxemos aqui hoje, nos nossos estúdios, o contabilista e advogado Juarez Paim. Juarez tem um escritório de contabilidade tradicional na cidade de Cascavel, a JPS Assessoria Contábil, que funciona há mais de 18 anos, prestando serviço à comunidade empresarial de Cascavel e região. E também é o presidente do Sincovel, Sindicato dos Contabilistas de Cascavel. Ele, em sua formação, além de contabilista, ele é advogado trabalhista e empresarial. É tudo que a gente precisava para discutir um pouquinho. Como podemos fazer para escapar, se é que tem forma de escapar dessa águia, a arpia, que é a Receita e os computadores que ela tem, fiscalizando tudo e querendo cobrar e cobrando sem chance para o cidadão comum ou empresário escapar, porque não tem meio termo, ou paga impostos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco para levar para o nosso telespectador um pouquinho sobre o conhecimento, sobre o trabalho que você tem feito, num primeiro momento, à frente do teu escritório, do escritório JPS Assessoria Contábil e também à frente do sindicato. Bom, eu que agradeço o convite, o espaço, né? E realmente nós temos um desafio muito grande. Considero que essa questão de controle ou cruzamento de informações nos últimos anos tem acelerado problemas para as empresas, em função da questão cultural mesmo. Então eu acho que isso também vai reproduzir no empresariado uma mudança de conceito, né? Porque até então as coisas eram feitas de uma maneira simples e bem artesanal, né? A partir do momento que você passa a ser fiscalizado e tem um cruzamento de informações, você precisa se basear em leis que te dê subsídio para que o teu ramo não venha, que você não construa um castelo na areia, né? Ou ainda, controles que façam com que a tua empresa seja gerenciada de uma forma, a sua pessoa física de outra, né? Então isso é muito necessário hoje. Por incrível que pareça, Juarez, muitos empresários ainda misturam o capital próprio com o capital da empresa. Então, no capital próprio ostenta a riqueza e a empresa caminhando para a insolvência, caminhando para uma recuperação, se é que terá recuperação. Como que você tem trabalhado isso com os teus clientes? Bom, o primeiro passo é deixar conscientizar disso. Existem grandes dificuldades, porque normalmente se fala com empresários de anos já de ramo e tem essa falha aí dentro do próprio pensamento dele. Então muitas vezes ele diz, você como profissional vem querer me ensinar a trabalhar ou coisa assim. Então a mudança cultural muitas vezes vem de uma maneira meio doída para ele, vem já acompanhada de alguma situação com o próprio fisco, porque o fisco tem acompanhado muito essas situações hoje. Desde uma movimentação bancária, uma situação ou outra, o empresário acaba se entregando para a Receita. E a Receita tem acesso a esses números e ela pode a qualquer momento usar. Talvez não use hoje porque a informação dela ainda não é totalmente palpável,
mas daqui a pouco ela não vai precisar nem de auditores mais específicos para fazer uma multa ou alguma coisa ou outra. Então, o que acontece? Eles estão, muitas vezes, aprendendo numa situação de problemas já, né? A gente procura fazer o quê? Primeiro, pegar os números do empresário. Muitos empresários não têm nenhuma DRE mensal para apurar se ele tem rentabilidade ou não no negócio dele. Começando a colocar os números lado a lado, você já começa a ver uma situação ou outra, né? Você começa a ver se há destino de dinheiro da empresa para a pessoa física de uma maneira irregular, até muitas vezes. Você começa a saltar os olhos para uma conta ou outra. Você seleciona um mês e o outro lado a lado, você começa a ver situações e aí você vai perguntar o que aqueles números querem dizer, né? Feito isso, você já corrige algumas situações dentro da empresa. Depois disso, aí vem outras situações que o mercado, né? Então, o que seria primeiro? Arruma a sua casa. E aí vai para o mercado oferecer um produto diferenciado, um atendimento diferenciado. Com certeza, com essa visibilidade, ele vai eliminar produtos que eventualmente não têm rentabilidade no setor de comércio, ou ele vai deixar de prestar um serviço que também não lhe dê lucro no setor de serviços, ou ele vai deixar de produzir alguma coisa que lá na indústria também não lhe dá a rentabilidade necessária. Então, primeiro é preciso ter os números, né? Apesar da gente ter muita informação, a grande maioria dos empresários não possui os números, não tomam decisão em cima dos números, não usam a contabilidade para os números, e isso prejudica-os. Porque antes, a própria margem que o empresário tinha, somada à sonegação, ia mantendo a empresa viva. E o que aconteceu hoje? Hoje, de uns tempos para cá, cada vez mais fiscalização e menos margem. Então não tem outro caminho a não ser se adequar à legislação, a não ser pagar os impostos devidos. Mas nesses impostos, tudo bem que não vamos entrar no mérito do que é feito com esses impostos, que aí seria outra conversa, mas por parte do empresário, ele precisa analisar, por exemplo, desde a localização da sua indústria, se for uma indústria, por uma questão tributária, e a gestão tributária é essencial. Eu vi que ao longo da história do escritório de vocês saíram de um escritório meramente contábil para um escritório de assessoria contábil, ou seja, auxiliar o empresário a tomar decisões a partir dos números que a contabilidade fornece. Transformar os números em informação para a tomada de decisão. Esse processo foi lento, foi difícil, mas com resultado expressivo. As empresas que estão usando cada vez mais a contabilidade a seu favor, está tendo muitos benefícios. Quais esses que você poderia nos citar? Bom, a informação contábil, né, ela serve para quê? Primeiro, para você fazer uma análise se você está tributando da maneira correta. Num segundo momento, você pega essa informação contábil e submete ela a uma financeira, por exemplo, né, para obter um crédito ou fazer o desconto de um título, uma situação ou outra. Quem tem uma contabilidade paralela, não vai aparecer na contabilidade o faturamento fiscal de uma maneira real, vamos dizer assim. Essa diferença já é pecaminosa. Ele pode ter problema de fiscalização e ainda não ter acesso a créditos. Por quê? As entidades bancárias vão te dar um crédito com base naquilo que você fatura, né? A segunda situação é que, quando eu tenho uma empresa, eu tenho ali o conceito de empresa, o dinheiro tem que entrar na empresa e ter uma maneira de sair para o sócio, né? Vai sair via Prolabore, vai sair via distribuição de lucro, e o sócio também fica atrelado se a empresa estiver dando rentabilidade para ele retirar ou não, né? A distribuição de lucro, né, existe até uma norma que impede se a empresa tiver débitos fiscais, muitas vezes não observada, né? Então você tem que fazer o quê? Distribuir lucro, às vezes ostentar lá na pessoa física quando a empresa está dando lucro, e ainda depois de ter uma certa reserva, né? Nós temos um exemplo aí, primeiro, questão inflacionária, passou ali 94, 95, muita gente quebrou porque não sabia o que tinha de dinheiro, não sabia o que tinha de estoque, problema da moeda.
Depois nós tivemos uma fase aí muito boa do Brasil, de 96 até 2010 praticamente, todo mundo vendendo muito, trabalhando muito, e muita gente usou isso de uma maneira a não tentar fazer com que a empresa tivesse uma reserva. Então quem está sem reserva, quando entrou em crise, aí complicou de vez, né? Ou fechou as portas, ou não conseguiu fechar as portas. Tem empresário que às vezes não consegue nem fechar as portas, baixar a empresa e ir cuidar de outro negócio. Então acabou complicando, e isso veio de encontro com todo um problema cultural que contaminou a comunidade. Aí causa desemprego, ou quem está empregado às vezes não recebe, não tem seus encargos pagos em dia. Então toda a mistura que há de pessoa física com pessoa jurídica é muito maléfica nesse sentido. E o que mudou no escritório contábil ao longo dos anos para se transformar de um escritório contábil num escritório de assessoria? Qual foi essa mudança? Todos mudaram ou boa parte? Não, boa parte mudou, até porque a informática, né, ela fez com que isso fosse alterado. O que acontece hoje? Hoje, dependendo da tua condição, você dá uma assessoria partindo de informações. Então, o que a gente precisa hoje para dar uma assessoria correta? Que a alimentação do sistema do cliente lá seja feita da maneira adequada. Que ele alimente, e aí o cruzamento de uma nota fiscal eletrônica, de uma situação ou outra, está possibilitando uma visão diferenciada. Não é todo mundo, não é todo escritório contábil que se preparou para isso, né? E outra coisa, há também uma dificuldade de entrar no cliente com uma visão diferente ainda. Apesar de todos os pesares, existe, né? Então essa dificuldade também atrapalha um pouco. Porque você presta um serviço, você traz uma informação ou um gráfico comparativos e situações. Se o cliente não se interessa, né, ele que é o maior interessado, muitas vezes ele acaba não usando aquilo para tomar a decisão. E isso os escritórios têm oferecido para o cliente? Sem dúvida nenhuma. A gente tem acompanhado aí os demais colegas, né, pessoal da classe contábil, aí o pessoal tem se aprimorado, tem sido uma necessidade se aprimorar, tem sido uma necessidade estar atento às mudanças tecnológicas. A própria inovação aí está mudando o conceito de um escritório de contabilidade hoje. Bem, estamos hoje entrevistando Juarez Paim, advogado, tributarista, contabilista, e vive a área contábil há 20 anos, 18 anos à frente do escritório de contabilidade, falando um pouquinho sobre o que mudou e a importância dessa mudança, mas principalmente a mudança é mais do que necessária ao empresário ou ao empreendedor para usar de fato a contabilidade como uma fonte de informação para a tomada de decisão. Então fique conosco que no próximo bloco vamos entender um pouquinho melhor a importância da área contábil para o desenvolvimento econômico e social, porque envolve justamente a manutenção das empresas e mantendo a empresa trabalhando para que elas cresçam, gerem emprego e gerem renda. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Ah, já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense
é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Retomamos agora o nosso segundo bloco, conversando aqui com o contabilista e advogado Juarez Paim, falando especificamente sobre o papel da contabilidade no dia a dia das empresas. Mas mais do que o papel da contabilidade, a gente gostaria de entender um pouquinho melhor essa farra, vamos chamar de farra, na seara tributária, porque temos aí uma legislação tributária para cada estado, depois temos uma legislação tributária em cada município desse país imenso, e para o profissional da área, para o advogado tributarista, para o contador, para o contabilista, fica uma loucura acompanhar essas normativas e justamente explicar para o empresário onde é melhor se instalar, como fazer para ter um produto a um preço competitivo, chegando lá na ponta para o consumidor final. Sem dúvida, né? Eu acho que também é um papel do contador. Muitas vezes o contador agregado a um advogado e da área, ele consegue dar esse subsídio. Muitas vezes a gente tem subsídios que até não são conhecidos pelas empresas, né? Quando você fala aí em ICMS, cesta básica, que é cesta básica no Paraná, às vezes não é cesta básica lá no Pernambuco, né? Cada estado tem uma realidade, dependendo do produto tem substituição tributária, dependendo do produto não tem substituição tributária. Então é um emaranhado de normas que é quase que impossível acompanhar se você não tiver uma equipe muito bem estruturada e uma equipe que consiga interpretar a legislação. Atrelado a isso, né, não é incomum você ver municípios legislando por decreto, o governo estadual também legislando por decreto e o governo federal nem se fala, editando aí medidas provisórias, né, que hoje a gente até tem um pouco de dúvida se elas são provisórias, porque elas são emitidas numa velocidade, numa quantidade e para tratar de assuntos muitas vezes muito complicados e que refletem muito em alguns ramos, né? Então esse cuidado com o ramo, com a localização da empresa e o que ela realmente está suscetível de pagar e quais são eventuais benefícios, muitas vezes os benefícios à Receita, seja federal, seja estadual ou os entes municipais, eles não vão dizer para o contribuinte, ó, você está pagando muito tributo aqui. Deveria, na minha opinião, mas infelizmente não existe essa condição, né? Então o empresário que acabar pagando demais, ele vai diminuir a rentabilidade dele e se ele não cuidar, vai sufocar a própria empresa e daqui a pouco vindo a fechar as portas efetivamente. Os empresários têm reclamado, principalmente aqui no estado do Paraná, o quanto teve de aumento na carga tributária. Tivemos muito aumento aqui nos últimos 7 anos de governo. Teve toda uma reformulação, reestruturação da carga tributária aqui no estado, né? Desde o que afeta no nosso dia a dia, que é o pagamento do IPVA. Olha o que aumentou o IPVA, saltou lá de 2%, foi para 3,5%. Ah, mas aumentou 1,5 pontos percentuais. Mas em valor, pesou no bolso meu, teu, de todos nós. Mas para o empresário, de fato, nesses últimos 7 anos, houve um aumento expressivo na carga tributária aqui no estado do Paraná? Sem dúvida nenhuma. A gente teve consequentes aumentos. O IPVA ele atinge não só as empresas, mas toda a comunidade, né? E a tendência do Brasil, ou o Brasil, adota um sistema de tributar no consumo, né? Então, nós consumidores que acabamos pagando a conta.
Ela passa pela empresa e chega lá no consumidor com um preço muito alto. O que o Estado do Paraná fez, né? Ele, na verdade, com a desculpa de que o Estado estava inchado e não tinha dinheiro para pagar, ele, ao invés de diminuir as despesas, ele encontrou um caminho mais curto, vamos dizer assim, que é o aumento de tributos. Com o aumento de tributos, muitas empresas certamente vão fazer o quê? Demitir empregados. A empresa faz, né, a empresa que é organizada, ela faz um pouco diferente do Estado. Se ela não está conseguindo pagar as contas dela, ela diminui o prolabore do sócio. Normalmente o sócio é o que paga mais a conta. Ou ela demite funcionário, ou ela fecha uma filial para diminuir custos, e o governo vai numa linha contrária. Ele tenta aumentar a receita e não para de aumentar a despesa. Então isso não fecha, essa conta não fecha. Né? E aumentar impostos não é o caminho. Estamos vendo o exemplo dos Estados Unidos. O que o governo Trump fez? Reduziu em muitos produtos a carga tributária e os Estados Unidos cresceu no último trimestre mais de 4%. E nós, aumentando do jeito que a gente aumentou a carga tributária, para caminharmos aí para um crescimento de 1,4%, 1,5% durante esse ano. Bem, falamos um pouco sobre o papel do contador, mas nessa seara, você como presidente do Sincovel, que é uma entidade com mais de 40 anos de história, o que o Sindicato dos Contadores e Contabilistas de Cascavel tem feito para auxiliar os profissionais da área nesse sentido, melhor prepará-los para orientar os empresários? Então, o contador, na verdade, a gente costuma falar entre as entidades, o contador é aquele profissional que o empresário puxa de um lado e o governo do outro lado, e ele fica no meio. Então, felizmente até, né, é uma classe que pensa sempre no governo também. Quando a gente vai fazer uma reivindicação junto a um ente público, a gente pensa no efeito também. Tá? Então, enquanto Sincovel, a gente, quando assumi, há praticamente 2 anos, estou concluindo meu mandato agora, a gente focou no município. Então, a gente vai verificar o que a classe precisa dentro do município. Ocasionalmente, a gente tem um acesso na Câmara de Vereadores, o ex-presidente Sincovel se tornou vereador e contribuiu também. Né? Hoje, a gente tem um acesso na prefeitura diferenciado, prefeitura de Cascavel. O Sincovel envolve mais 30 municípios. Né? A gente até tenta fazer um trabalho nesses 30 municípios, mas muitas vezes um pouco mais longe. Como ela é uma cidade maior, ela tem muito problema burocrático, né? Até mesmo na abertura de uma empresa. Quando você está abrindo uma empresa, o tempo é demasiado, aí você, empresário, alugou lá um prédio, você precisa faturar para pagar o aluguel, para contratar empregados, para fazer toda essa situação. O município muitas vezes atrasa na emissão de licenças ou burocratiza demais. Isso acaba afastando o empresário do negócio dele, né? Então, a nossa atuação principal tivemos a criação do Conselho de Contribuintes, né? Tivemos aí o Alvará Online, que o município de Cascavel está fazendo, mas existem ainda muitas coisas a serem feitas. Principalmente o que a gente tem feito? Saiu uma novidade, uma obrigatoriedade, ou as obrigações acessórias que a gente chama, é feito treinamento junto ao Sincovel. Né? Então o Sincovel ele atua como um parceiro aí do contador, né? Aquele contador que tem o associado e tem o representado pelo Sincovel. Então todas essas pessoas que envolvem aqui 30 municípios na região nos procuram, indicam temas de cursos e a gente traz palestrantes aí renomados do país aí para introduzir esse conhecimento e fazer com que a comunidade empresarial também saia ganhando. Então uma coisa é certa, em momentos de bonança, é um profissional muito requisitado o contador. E também nos momentos de dificuldade, como essa crise que passamos recentemente e agora estamos tendo reflexos justamente dela, a famosa marolinha, que virou um tsunami, também o profissional da área contábil é o profissional um dos mais requisitados. E pela tua visão de mercado, esses profissionais estão
se atualizando, estão preparados realmente para o momento que vivemos hoje? Existem pontos aí a ser observados. Né? A gente vive um momento interessante da contabilidade, bastante gente saindo das universidades, indo para o campo profissional. O que a gente tem feito em termos de aproximação? Né? A gente tem procurado as universidades e tentado demonstrar um pouco do que acontece lá na prática. Né? Tivemos alguns congressos, algumas situações com as universidades aqui em Cascavel, porque a teoria, né, muitas vezes está bem diferente da prática. Os acadêmicos aí de uma idade menos avançada, vamos dizer assim, eles têm um pouco de dificuldade e hoje, dependendo do tipo de profissional, falta no mercado. Falta profissional efetivamente qualificado. Para fazer o feijão com arroz, vamos dizer assim, nós temos bastante profissionais, né? O mercado tá cheio. Agora, para fazer uma contabilidade diferenciada, para tomada de decisão, interpretação desse número e um atendimento mais exclusivo, isso hoje, infelizmente, falta no mercado. Olha que interessante. Desde que Luca Pacioli relatou o método das partidas dobradas até hoje, chama bastante atenção como grandes investidores e no rol dos homens mais ricos do mundo, por exemplo, Warren Buffett, que é um mega investidor. Entre as obras que publicaram sobre ela, tem uma que sempre me chamou a atenção, que coloca muito claro, se você vai assistir um jogo, você tem que entender das regras, para poder torcer para o time A ou o time B. E no jogo dos negócios, ciências contábeis é mais do que necessário, é entender as regras, entender como funciona. Então não é à toa que a linguagem universal das ciências empresariais é justamente ciências contábeis. Então, não faltará oportunidade de chamá-lo novamente para conversar conosco. Juarez Paim, advogado, contabilista, tem a JPS Assessoria Contábil há mais de 18 anos, atendendo Cascavel, região, inclusive outros estados. E preside uma entidade que muito fez e muito tem a fazer em prol do desenvolvimento do profissional da área de contabilidade, que é o Sincovel. Então, muito obrigado pela sua presença e que tenhamos outras oportunidades de conversarmos mais sobre essa belíssima ciência que é a área de ciências contábeis. E também torcermos para que, de fato, o próximo governo trabalhe em prol da redução da burocracia e da unificação, pelo menos, dessa legislação tributária que tanto dão serviço e faz, inclusive, colegas contadores perderem noites e noites de sono para entender essa trama que é a área tributária aqui nesse país continental. Então, muito obrigado pela presença. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá sugestões de programas, sugestões de discussão de temas diferenciados e também, por que não, encaminhe lá suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.